Amém, queridos? Diz assim a Escritura Sagrada, aqui no Novo Testamento, palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, e aí não diz se a herança provém da lei, mas se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Diga glória a Deus. Amados, esse texto é elucidador. É um texto que clarifica, ele ensina algo acerca da verdadeira experiência cristã. Nós estamos vivendo um tempo aqui neste ministério, sobretudo aqui os irmãos que congregam aqui neste lugar, vivendo um tempo de profunda luta, mas não é uma luta entre os irmãos, nem concernente a qualquer outra coisa exterior, mas é que nós estamos passando por um momento de mudança na nossa compreensão do que é servir a Deus, do que é ser um servo autêntico do Senhor, do que é viver a vida cristã de maneira adequada. Isso porque todos nós que aqui se encontram, e todos os cristãos em todos os lugares, nós somos um produto de uma cultura gospel. Nós somos o produto de uma cultura evangélica. Poderíamos até estender um pouquinho mais, nós somos o produto de uma tríade, de três grandes religiões que formam e constituem a fé cristã aqui no Brasil. Que seria basicamente o catolicismo romano, que seria mesmo o espiritismo, e então o movimento evangélico, cristão evangélico. Todos que aqui estão ou vieram, via de regra, do catolicismo, ou vieram do espiritismo, ou vieram dos evangélicos, não é assim ou não? Via de regra, Talvez tenha uma exceção, alguém veio do budismo, ou não veio de lugar algum, mas de todo modo, a forma de pensar do mundo cristão, e aqui se coloca o espiritismo, porque eles se auto-intitulam cristãos, razão porque nós colocamos dentro desses parâmetros cristãos, aqui embora de fato de verdade não o sejam, mas como eles se colocam, vamos pensar deste modo, só para nós entendermos a nossa atual situação. Então nós temos toda uma constituição, um pensamento, um entendimento acerca de Deus, acerca da salvação, acerca da vida cristã, que são compreensões equivocadas. Crescemos ouvindo muitos enganos,
Crescemos ouvindo que servir a Deus é um enquadrar-se dentro de um modelo, de um estereótipo, de uma condição exterior, de usos e costumes e práticas religiosas com o fim de agradar a Deus. E eu confesso aos irmãos que esta é uma cultura que já estava antes de nós e que, nascendo nós no meio dessa cultura, ela estava aqui, nos impregnou e nós vivemos muito tempo essa cultura. Agora, desconstruir isso, retirar do entendimento e retirar do coração, que é um trabalho de destruir falsos conceitos, destruir sofismas, destruir fortalezas, porque essas coisas foram construídas em nós como grandes e verdadeiras fortalezas no entendimento, de maneira que para desconstruir isso consiste numa grande luta, razão porque eu disse que nós estamos vivendo uma grande luta, porque para fazer entender a verdade de Deus, isso não acontece do dia para a noite. Não acontece no prazo de uma semana, não acontece no prazo de um mês, não acontece no prazo de um ano. É ouvindo a palavra, e a palavra, como água, ela vai entrando e ela vai então destruindo aos poucos. Não existe nenhum milagre no sentido de entrar e romper com tudo. Com algumas exceções, nós temos visto que o Senhor ele trabalha pouco a pouco mediante a ministração da sua palavra. E na medida então que se destrói essas fortalezas no entendimento, faz-se necessário construir então, edificar uma compreensão adequada acerca de Deus. De maneira que mesmo aqueles que já entenderam no seu juízo a verdade, na hora de aplicar isso de uma maneira prática, ficam titubeando. Sempre vem uma dúvida, sempre surge uma angústia no coração, diante de alguma situação prática, como se pergunta, não, eu entendi já a verdade, está clara para mim, mas será que é assim mesmo, é deste modo mesmo que as coisas devem acontecer? Então eu peço aos irmãos que ouçam essa ministração com o coração aberto, olhe para a Escritura, porque aqui nós temos o apóstolo Paulo, e essa carta aos Gálatas é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, no que diz respeito a nos ensinar o Novo Testamento. É uma das principais cartas que nos ensinam acerca da nova aliança, acerca desse novo viver, agora um viver em Cristo, um viver por meio de Cristo, um viver para Cristo, um viver nele. O que vai fazer a distinção do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, em que a base do relacionamento com Deus era a lei que o próprio Deus havia dado ao povo de Israel. Então, de fato, essa transição, ela não acontece sem guerra. Guerra interior, guerra no entendimento, guerra no coração. Não pense que essa mudança de um lado para o outro, ela acontece, de qualquer modo. Não, é um sofrimento mesmo, de fato. Desde que haja no seu coração boa vontade, desejo e uma busca no Senhor, certamente você vai ser iluminado, você vai compreender, e aí você vai passar a experimentar Deus, a viver Deus, você vai ser introduzido numa experiência de fato espiritual que trará resultados eternos, de fato e de verdade. Porque a vida religiosa, do modo como ela está estabelecida, ela não produz frutos, conforme a Escritura espera que aconteça. E aqui, portanto, nessa porção de Gálatas, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 3, versículo 15, dizendo, irmãos, eu falo como homem. Ou seja, eu quero apresentar aqui um argumento no campo das ideias humanas. Eu quero que vocês olhem primeiramente, é o que ele está dizendo, para a experiência humana. E aí você então vai olhar para a experiência espiritual e divina. Vamos começar pelo campo humano. Ele diz, mesmo uma aliança que seja meramente humana, ou seja, se uma aliança que um homem faz com uma pessoa, que duas pessoas contraem uma aliança,
embora seja humana, e nós sabemos que o homem, ele é falho, o homem erra, o homem mente, o homem se arrepende. Não é assim o testemunho da Escritura? Que Deus não é homem para quê? E não é homem, filho do homem, para que se... Ou seja, se Deus não é homem para que minta, é porque é do homem mentir. Não é verdade ou não? Quando o texto diz, Deus não é homem para que minta, quer dizer, isso é próprio do homem, não de Deus. E quando diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, é como que dissesse, é do homem o arrepender-se. Então é o homem que constantemente mente e constantemente se arrepende das coisas. Mas ainda assim, olhando para uma aliança meramente humana, há um princípio. Uma vez ratificada, nada se pode revogar e nada se pode acrescentar. Isso se tratando de homens que são falhos. Agora, transportando para Deus, para o aspecto divino. Agora, imagine uma aliança que Deus faz. Se quando o homem faz uma aliança, nada se pode acrescentar e nada se pode revogar, agora considere comigo uma aliança divina. Imagine só quando Deus se aliancia com o homem, Deus pactua com o homem. Ele faz ali um trato com o homem. E a que trato o apóstolo Paulo se refere aqui quando diz no versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Essa aliança de que ele trata aqui, imediatamente, é a aliança que Deus fez com Abraão. E eu quero que os irmãos então comecem a entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, uma aliança, uma vez ratificada, não pode ser mudada, não pode ser revogada, não pode ter nenhum elemento subtraído. Ela tem que prevalecer e vigorar, mesmo que seja humana. Ora, imagine quando Deus chega para Abraão. Abraão estava em Ur da Caldeia. Pense comigo, considere isso. Abraão e todos os seus familiares, eles eram, como que diz, idólatras. O pai de Arão, Terá, era um fazedor de ídolos. Sabe onde eles habitavam? Na Mesopotâmia. Ali exatamente em Ur da Caldeia, no exato lugar onde houve a rebelião de Nirode, que convocou todo aquele povo para a construção da cidade e da torre de Babel. Esse foi o momento quando Nirode, ele se levanta contra Deus e convoca aquele povo todo, os pós-diluvianos, ali para se rebelar contra Deus. Foi um dos momentos mais dramáticos da história, porque ali o povo se levanta contra Deus. Então, olha onde Abraão se encontrava. Abraão era mais um, cananeu. Era um cananeu. Era um pagão, por assim dizer. Era um idólatra. Era alguém que estava ali no meio, como todos os outros. E então Deus, no seu propósito, diz a Escritura, ele foi até Ur da Caldeia. Ele foi à casa de Abraão. E chegando lá, é dito que o Senhor apareceu, o Senhor da glória apareceu a Abraão. Antes chamava-se Abrão. E então, por que Deus apareceu a Abrão? Por que Deus buscou Abrão? Porque Deus tinha ali o quê? Um propósito. Mas Abrão não era diferente dos demais homens e pessoas daquele lugar. Abraão, sim, havia uma diferença, porque a diferença estava na escolha divina. Deus amou Abraão de uma maneira especial. É certo que Deus ama o mundo todo, todas as pessoas. Deus ama os animais, os cavalos, os jumentos, até as galinhas Deus ama. Toda a sua criação, as árvores, as flores, as galáxias, as estrelas, o sol, tudo é de Deus. Ele ama a sua criação. Mas agora ele olha para Abraão com um amor eletivo, é um amor diferente, é um amor pessoal. Não me pergunte por quê, porque amor não se explica, o amor simplesmente se sente. Vai explicar o amor. E olha aqui, falando como o apóstolo Paulo, falo como homem. Tratando-se do amor humano, não se explica,
o que o pastor Renato viu na irmã Heloísa. Digamos assim. Só ele que pode responder isso. E a resposta dele não vai convencer a ninguém. Porque é o amor. Mas ele está me olhando assim, depois eu te pego. Mas isso aqui que eu falei da irmã Heloísa e do pastor Renato, serve para todos os casais aqui. Para todos. O que o fulano viu na fulana? Eu pergunto, o que o Josué viu na Edilane? Ou o que a Edilane viu no Josué? Vai explicar essas coisas. Então, o amor é algo diferente. Deus simplesmente amou Abraão. E por isso Deus escolheu Abraão. Ele poderia ter escolhido o José, o Joaquim, a Maria, o Antônio, a Mariana, não é? O Benedito. Mas Deus elegeu Abrão. O Deus da glória apareceu a Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha, Abraão, é o seguinte, eu quero fazer de você uma grande bênção para todas as nações da terra. Eu te escolho, eu te elejo para de ti fazer uma grande nação. E ali começa um tanto de promessas que são feitas a Abraão. E como é do homem, e é próprio do homem mentir ou se arrepender, nós costumamos medir a Deus com a mesma medida que nós somos. E aí vem a dúvida: será que Deus está certo disso mesmo? Será que Deus vai mesmo me abençoar? Ele vai mesmo me fazer prosperar? É verdade isso mesmo? Mas vai que com o tempo, Deus começa a perceber minhas fraquezas, e as minhas falhas, e os meus pecados, e as minhas dificuldades, e eventualmente Ele pode o quê? Ele pode se arrepender de um dia me ter chamado, e me ter amado, e me escolhido e chamado para a sua obra. E aí o homem fica pensando assim. É por isso que nós ficamos sempre com a dúvida: mas será que eu sou salvo? Será que eu serei salvo? Vem a dúvida acerca da salvação. Porque você está pensando que Deus Ele te faz uma promessa de salvação baseado naquilo que você é. Mas Deus, antes de Abraão nascer, e mesmo antes de você nascer, Deus já sabia de tudo sobre você. Na verdade, se tem alguém que te conhece verdadeiramente, é Deus. Porque você não se conhece a si mesmo, de fato e de verdade. Mas Deus te conhece no profundo. Deus sabe de toda a sua vida, de todos os seus pensamentos. Antes que a palavra saia da sua boca, Deus já as conhece. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu andar. Ele te cerca por detrás e por diante, nada foge de Deus. O profundo, o escondido, o ontem, o hoje, o amanhã, tudo Deus compreende, tudo Deus sabe. E portanto, quando Ele te chamou, quando Ele te elegeu, Ele já conhecia todos os seus problemas. Então Abraão, naquele momento, ele deve ter sentido assim: vai que Deus esteja mentindo. Não tem esse negócio de mentir? O indivíduo chega lá para a moça, né? E aí fala aquelas palavras maravilhosas, que essa moça é você é a coisa mais linda e mais bela e mais desejável, e faz planos e projetos. Aí chega em cima da hora: não é você que eu quero. Isso é do homem. Não é do homem? O homem faz esse tipo de coisa. Mas Deus não mente. E Deus não se arrepende. Entretanto, Abraão, desconfiado de Deus, ficou olhando para Deus, porque Deus prometeu abençoá-lo grandemente e nada exigiu em troca. Foi aí então que Deus, vendo a fraqueza de Abraão, Deus então jurou. Ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente, certamente eu te abençoarei. Esta é a aliança da graça com Abraão. Deus disse: eu vou te abençoar, você será abençoado porque eu vou te abençoar. Não foi imposto nada a Abraão, nada, absolutamente. É uma questão de fé, é uma questão de graça. E Abraão agora começou a caminhar baseado nessas
promessas que Deus havia falado e lhe daria de modo gratuito, lhe daria gratuitamente. Por isso, no 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. 17 fala assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Que aliança é essa? A lei? Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Lembra que ele começou dizendo que uma aliança, ainda que seja meramente humana, ninguém pode retirar e nem acrescentar coisa alguma? Então eu estou falando de uma aliança que foi feita. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus. Deus disse a Abraão: eu certamente te abençoarei. Essa aliança abraâmica que Deus faz com Abraão, que é uma aliança de graça, e é uma aliança da graça, ela é uma aliança confirmada por Deus. Amém, queridos? Olhe na escritura, vamos ler novamente. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, vírgula. A lei que veio, não é a lei que foi confirmada, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Veja, olhem para mim. Deus pactuou com Abraão: certamente eu te abençoarei. Creia nisso. A lei que veio 430 anos depois desta aliança, depois dessa promessa, pode desfazer a promessa? Mas a lei diz o seguinte: se você cumprir, eu te abençoarei. Se você não cumprir, eu te amaldiçoarei. Os irmãos entendem a questão aqui, não? Mas Deus prometeu gratuitamente a Abraão. A lei que veio 430 anos depois pode desfazer a promessa? Os irmãos estão entendendo? Veja o conflito. Esse conflito que nós hoje vivemos não é somente nosso. Já começou desde o tempo da primeira igreja, quando aqueles primeiros judeus, agora convertidos a Jesus Cristo, e então os gentios convertidos a Jesus Cristo, quando eles começaram a viver a vida da igreja, começou a dificuldade. E a lei? E os preceitos? E os estatutos? E as ordens divinas? E tudo aquilo que Deus ordenou e determinou lá na lei? Aí o apóstolo Paulo diz: olha, quando a lei foi dada, já havia, há muito antes, uma aliança de uma promessa gratuita que Deus havia feito com Abraão. É a aliança da graça, e posteriormente, 430 anos depois, houve ali a aliança da lei. De maneira que o argumento do apóstolo Paulo é que a lei que veio depois não pode abrogar a promessa que havia sido feita anteriormente. Mas aí surge uma questão, que é o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, se Deus vai abençoar o homem, salvar o homem, redimir o homem incondicionalmente de qualquer coisa, se ele fará de modo gratuito, por que então, posteriormente, ele deu a lei? Com qual objetivo? Já que a lei não pode mudar a promessa, por que dar uma lei que coloca a promessa em conflito? Que gera esse conflito? Olha o versículo 18. Porque se a herança provém de lei, olhe para mim por um momento. Se a herança provém de lei, se a herança é o resultado de alguma lei, não uma especificamente, mas de lei, genericamente, qualquer coisa que você tem que cumprir e fazer e obedecer para ganhar a promessa, se a herança provém de lei, já não decorre de. Se a salvação é proveniente de lei, então já não decorre de. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão.
dois momentos. O momento em que Deus faz aliança com Abraão e promete gratuitamente a ele a bênção da salvação. E então, posteriormente, com os filhos de Israel, veio a lei que condiciona, a lei que exige, a lei que ameaça. E diz, olha, se vocês não fizerem assim, vocês serão amaldiçoados. E se vocês quiserem ser abençoados, terão que cumpri-la completamente. Cumprir a lei plenamente, sem tropeçar em um só ponto sequer. E aí então o apóstolo Paulo instaura a grande questão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Se Deus está decidido a abençoar o homem, a salvá-lo gratuitamente, por que então Ele próprio deu a lei? Esse é o pensamento. E a resposta está aqui no texto. Foi adicionada. A lei, ela não estava. Ela foi o quê? Ou seja, dentro do propósito de Deus, em algum momento Deus falou, eu vou inserir a lei bem aqui com um propósito. Ela vai ter um papel a desempenhar. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a... Então, eu vou colocar a lei bem aqui, mas com uma vigência determinada. Ela vai vigorar até que venha o descendente. Quem é o descendente? Versículo 16. E ao seu descendente que é? Cristo. Portanto, quando Deus colocou a lei, Ele colocou apenas ali por uma razão, até que Cristo viesse. Vindo, porém, Cristo, estamos todos livres da lei. Isso é o que está em Gálatas, no capítulo 3. Veja o versículo 23, acompanhe na sua Bíblia. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, olha o 25, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé que é Cristo já veio. E, portanto, a lei, enquanto aio, só serviu para nos guardar e nos preservar até que Cristo viesse. E agora a lei nos entrega a Cristo. Nós agora chegamos a Cristo e somos de Cristo. Os irmãos percebem essa questão? Então vejam o que diz em Gálatas capítulo 3, voltando aqui no versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ou seja, a lei, ela está em oposição às promessas de Deus? Lógico que não, porque Deus não deu a lei para servir de caminho para a glória. Se Ele tivesse dado a lei para o homem cumpri-la com o objetivo de ser salvo, então isso seria uma concorrência à fé, que também objetiva levar o homem à glória. A lei não foi dada como um caminho para conduzir o homem à glória, como quem dissesse, se você viver a lei, você será salvo. Tente, se esforce, que talvez você consiga. Não há isso. Deus, Ele deu a lei por causa das transgressões até. Vindo a fé, vindo o descendente, pronto, a lei é tirada de contexto, ela não tem razão nenhuma de ser daqui para frente, porque o descendente chegou, porque a promessa chegou. Agora, quantos se aproximam de Deus devem fazê-lo pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que no versículo 21 diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. E aqui é um ponto fundamental. Olha o que é dito. Se fosse dada uma lei, seja ela qual for, por melhor que pareça,
Porque às vezes tem algumas regras que parecem que são de fato adequadas e boas. E queremos viver por meio de regras. Estão sempre perguntando, pastor, me dê uma regra de vida. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Porque se você me dá um conjunto de coisas, fica mais fácil para eu então tocar a vida cristã. Aí é dito assim, olha, se fosse dada uma lei que pudesse dar vida ao homem, a justiça seria proveniente da lei. O que ele quer dizer com isso? Que a lei, nem a lei dos 10 mandamentos, nem a lei do Sinai, nem a lei cerimonial, nem nenhuma lei humana, qual seja ela, não importa. Nenhuma lei pode dar vida ao homem. E este é o ponto. Qual é a necessidade do homem? Qual é a necessidade? De que o homem necessita? Veja, Nicodemos se aproxima de Cristo e diz assim, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Quando ele diz, sabemos que tu és um mestre vindo, o que ele queria dizer com isso? O Senhor veio nos ensinar, porque o mestre é aquele que ensina. Então Nicodemos pensava o quê? Deus nos mandou mais um mestre, porque nós precisamos de conhecer e de aprender mais. Qual foi a resposta de Cristo para Nicodemos? Nicodemos, o seguinte, eu andei vendo direitinho aí, lendo os profetas, eu li Moisés, e eu percebi que a lei está boa, mas assim, precisa ajustar algumas coisas e acrescentar outras leis que estão faltando. Eu vim então para complementar as leis. Não foi assim que ele respondeu para Nicodemos? Eu vim trazer alguns mandamentos novos que estão faltando. Foi assim que ele disse? Não foi assim? Mas o Nicodemos falou assim, tu és mestre vindo da parte de Deus. O que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos é o seguinte, se você não nascer de novo, se não nascer de novo, Nicodemos, tira os olhos das coisas, da lei, dos estatutos, dos mandamentos, e entenda que o homem, para entrar e ser um cidadão do reino de Deus, ele precisa nascer de novo. É uma questão de vida, não é uma questão de regras. É por isso que é dito que se fosse dada uma lei que pudesse dar vida para o homem, nenhuma lei pode dar vida ao homem. Nada pode mudar o homem exteriormente. Nenhuma lei exterior pode ser a melhor, a mais bonita, a mais justa, a mais coerente, a mais ética, a mais moral de todas elas. O máximo que ela poderá fazer é expor a sua condição. Porque logo você vai transgredir a lei. Quer ver uma coisa? Quantos motoristas nós temos aqui? Motorista de carro. Tá, quantos de vocês essa semana dirigindo no trânsito não transgrediu a lei de trânsito? Quem não transgrediu a lei essa semana de trânsito? Você não transgrediu? Você não entrou num retorno sem dar seta? Você deu todas as setas, você deu? Perfeitamente? Quando você foi chegando num estacionamento, você deu seta para entrar na vaga? Você andou a 60 sem passar um pouquinho? Você passou? Por que você disse que você tinha cumprido a lei do trânsito? É só apertar um pouquinho. Não, eu desisto. Irmãos, entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Isso é a lei do trânsito. Agora imagine as outras leis todas. E sobretudo a lei de Deus. A lei de Deus é santa, é justa, é boa, é espiritual. Esse é o problema da lei. É que ela é tudo de bom. E você não é tudo de bom. E eu não sou tudo de bom. E nós, portanto, somos carentes de uma nova vida.
A lei, ela pode ser boa, justa, maravilhosa, só que ela não pode mudar o seu coração, não pode mudar a sua alma, não pode mudar a sua natureza. E então vem Deus na pessoa de Jesus Cristo, é Deus em carne, e diz assim: olha, eu vim para que tenham vida, e a tenham abundantemente. A lei não pode dar vida, Jesus veio trazer vida. A nossa maior necessidade é de vida, mas não é qualquer tipo de vida, não é vida humana, não é vida da carne, nem vida do sangue, nem vida criada, nem vida dos vegetais, dos animais, é vida divina. E aí nós começamos a tocar num ponto muito importante, porque o que é então esse fazer de Deus, essa obra de Deus? Ele veio trazer vida, ele veio fazer o que a lei não é capaz de fazer. Ele veio realizar aquilo que lei alguma, mesmo de Deus, pode fazer na vida de alguém. É por isso que nós vamos encontrar ali em Mateus capítulo 13, quando nos diz: eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E ali sai o semeador, uma figura simples, um camponês, ali com um saquinho de sementes, e ele vai jogando sementes, ó. Sem problema, ele não olha para a terra, ele vai jogando a semente, porque a palavra do reino, ela não deve ser selecionada. Eu vou pregar para vocês, porque vocês têm cara de quem vai aceitar a palavra. E você eu não vou pregar, porque a sua cara é de que você não vai aceitar a palavra. Não é isso. A palavra do reino, a semente ali na parábola do semeador é a palavra do reino. Ele foi falando essa palavra, e semente em todos os solos. Solo pedregoso, solo cheio de espinhos, na beira da estrada, na terra boa, em todo lugar caiu semente. E as sementes, portanto, por serem boas, porque a semente é a palavra do reino, ela sempre vai nascer. Por si só, ela nasce. Mesmo no espinho, ela brota, a palavra brota, né? Mesmo entre o pedregulho, ela brota. A grande questão é se essa palavra, quando entra no seu coração, se ela não somente entra nas suas faculdades intelectuais, mas se ela alcança o profundo do seu espírito humano. Razão por quê? É dito que entre os espinhos e na beira da estrada e no pedregulho, ela, embora tenha nascido, não prosperou na terra. Não prosperou no coração. Mas naquele coração cuja terra era boa, é dito que não somente ela germinou, mas ela frutificou a 30, 60 e a 100 por grão. Isso é uma parábola. Para nós entendermos que um dia essa palavra nos alcançou. A palavra do Evangelho, portanto, não é uma filosofia de vida. A palavra do Evangelho não é um padrão ético e moral que se estabelece, que se projeta, que se oferece. Quem quer aceitar a Jesus, o que é aceitar a Jesus? É você passar para o lado dele e fazer tudo o que ele quer. O que ele quer? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você vai ter que dar o dízimo, você vai ter que fazer mais aquilo, vai ter que orar, vai ter que jejuar. Não é isso o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma semente de vida. O Evangelho é uma semente de vida. Isso tem que ficar claro para nós. Quando o semeador saiu a semear, ou quando o Filho do Homem veio ministrar esse Evangelho, não nos é dito que ele saiu a ensinar. Não é dito que, como os filósofos da antiguidade, ele saiu a doutrinar. Ele saiu a semear. Portanto, o Evangelho é semente de quê? De vida. Diga glória a Deus. Quando essa semente encontra um coração adequado, e falando em adequado, não quero dizer que alguém seja adequado em detrimento de outro inadequado, porque isso é obra de Deus em nossas vidas, mas é outro assunto que não podemos tratar agora. Mas quando encontra o coração que é boa terra, essa então germina, brota
e as suas raízes vão adentrando o espírito humano e enraiza, e essa pessoa agora, ela é regenerada. Não é sem razão que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, diz que nós fomos o quê? Regenerados pela semente da palavra de Deus. Por isso que João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 9, diz que nós fomos regenerados pela divina semente. Então veja que o evangelho é uma semente de vida. E quando esse evangelho entra em nós, ele gera vida. Deus, ele regenerou o nosso espírito humano. Não é uma questão de lei, é uma questão de novo nascimento. É uma questão de regeneração. É uma questão de Deus gerar dentro de você uma nova vida. E agora, na segunda parábola, quando você sai da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, a primeira é do semeador, a segunda é a parábola do trigo e do joio. E como é que é dito então nessa segunda parábola? Que agora o filho do homem, na primeira parábola, o filho do homem, ele sai lançando a semente nos corações, não é isso? E agora, na segunda parábola, o que que acontece? Abra sua Bíblia lá, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Temos aí a parábola do semeador, não é isso mesmo? E então em seguida a parábola do joio. Aqui não deveria ser a parábola do joio. Esse título aqui, que não é a escritura, é uma edição. Os editores acabaram colocando esse título aqui em cima, deveriam colocar a parábola do trigo e do joio. Porque não se fala somente do joio, mas começa inclusive falando sobre o trigo. E aí nos diz assim: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante. Os irmãos entendem isso? Como é que é o reino dos céus? Como é que é o reino dos céus? O reino dos céus é o quê? É uma questão de vida. Ele vai dizer: é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Agora veja o versículo 38. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos de quê? Os filhos do reino. Então atenção, olhem para mim. Na primeira parábola do semeador, o semeador sai a semear a semente, que é a palavra do reino. É a palavra. E o lugar onde ele semeia a palavra do reino é no coração. Esta é a parábola do semeador. Na primeira parábola, a semente é a palavra. E a terra é o coração. Agora, nessa parábola do semeador, o que acontece? Muitos nasceram de Deus. Quantos aqui ouviram a palavra do reino no coração e creram e nasceram de Deus? Levanta a mão. Então você nasceu de Deus? Então, tratando-se da primeira parábola, você nasceu de novo. A semente, não somente ela brotou, germinou, mas ela ganhou o seu coração. Enraizou-se no seu espírito, você se tornou um filho de Deus. Agora, na segunda parábola, o filho do homem novamente sai a semear. Novamente ele semeia. Capítulo 13, versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou. Então o semeador, ele continua a semear. Sim ou não? Só que agora ele vai semear a boa semente. E que boa semente é essa, queridos? Que boa... Na primeira parábola, a semente é a palavra do reino. A terra é o coração. Na segunda parábola, o semeador continua a semear. Só que agora ele vai semear uma semente num solo. O que é o solo e o que é a boa semente? Versículo 38. O campo é o mundo. E a boa semente? E a boa semente? E a boa semente? Ah, então veja bem. Aqueles que receberam, na primeira parábola, receberam a semente da palavra de Deus
e nasceram de novo, nasceram de Deus, foram regenerados. Agora, na segunda parábola, essas pessoas regeneradas são as sementes. A semente agora são pessoas regeneradas, porque é dito que a boa semente são os filhos do reino. Você então é uma semente. Na primeira parábola a semente era o quê? A palavra. E na segunda parábola o que é a semente? Os filhos do reino. Primeiro nós recebemos a palavra. E essa palavra então nos transformou em sementes. Quem aqui é uma semente de Deus? Queridos, em nome de Jesus, observa como o Senhor vai trabalhando tão somente na linha da vida do novo nascimento. Você, enquanto uma semente, é dito que o semeador, agora ele pega os filhos do reino, que são sementes, e ele planta no mundo. Agora vai surgir aqui uma lavoura, uma grande lavoura, e essa grande lavoura é a igreja de Jesus Cristo, porque eu sou uma semente, você é uma semente, cada um de nós somos sementes, e as muitas sementes plantadas não no céu, mas na terra, constitui agora uma lavoura. E portanto a igreja é uma lavoura. E novamente a igreja é apresentada agora no âmbito da vida, porque a lavoura é uma questão de vida. E aí nós ficamos diante de uma plantação. Vá para diante de uma plantação, plante uma lavoura. Depois, quando ela estiver bem plantadinho, você pega um manual, sente, coloca uma cadeira diante daquela plantação e começa a dizer: olha, vocês devem produzir frutos saudáveis, bons, porque está escrito que você, se não produzir, você vai para o inferno. E aí eu pergunto, aí elas vão produzir bons frutos? Hã? Mas você está explicando para elas. Você está ameaçando com leis diversas. Não pode fazer, não deve, não é lícito, não pode. Cuidado, olha o gafanhoto, olha a macumba, olha os demônios, olha o inferno. E aí agora vai querer ser saudável porque você está ensinando o manual para eles. O que você tem que fazer? Você tem que pegar e cultivar a terra. Tem que colocar adubo nessa terra. Tem que jogar água nessa terra. Tem que tirar as pragas que vão vir certamente para destruir. Tem que cuidar daquelas plantas para que ela tenha um ambiente saudável e ali ela possa, porque a semente é boa e agora tendo todo um cuidado, ela pode crescer saudável e portanto produzir o fruto adequado para Deus. O que significa que a igreja, ela não pode começar pela regeneração, pelo novo nascimento e seguir depois pela lei. Esse é um grande erro que muitos de nós às vezes cometemos. Querem ver? Abra sua Bíblia em Gálatas no capítulo 3 e veja o que Paulo vai colocar aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante. Olhe na sua Bíblia. Diz assim: ó Gálatas sábios. Não eram sábios? O que é insensato, queridos? O que é insensato? Vamos usar uma palavra bem moderna. Hoje em dia, um insensato é como? Sem entendimento. Um bom eufemismo. Muito bom. Assim, um bondoso, né? Não, sem entendimento. O que é um insensato? Hã? Sem futuro? Não, acho que não deve ser sem futuro, não. O que é uma pessoa insensata? Calma. Marcos, fala bem alto para ouvir. Tolo. Idiota. Tolo, idiota, burro. É mais ou menos isso aí, pessoal. Assim sendo... Hã? É o tolo. É um insensato. Aí, bem chulo. Orelha grande. Burro. Sem nenhuma ofensa a nenhum de nós.
Mas sim, são as palavras que se usam no cotidiano para se referir ao insensato. Somente o pastor Josué, ao contender com uma pessoa, diria: você é um insensato? Por causa do vernáculo dele, que é bastante rebuscado. Então ele não tem essas palavras, burro, seu otário, não tem. Você é um insensato. Agora a pessoa cujo vernáculo é inferior, diria: seu burro, né? Mas na verdade no final é uma coisa só. Vocês entendem isso? Olhem para a escritura. Paulo diz: ó Gálatas insensatos, tolos, sem entendimento, ignorantes. Basta por aqui. E eu pergunto para os irmãos, em nome de Jesus, por que Paulo fala palavras tão graves, chamando os irmãos de insensatos, de tolos? O que estava acontecendo naquela igreja para que Paulo dissesse palavras tão sérias, tão fortes? Será que se Paulo tivesse hoje, o que ele diria para nós? Como será que ele iria se dirigir a nós? Leamos: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ou seja, eles estavam fascinados, eles estavam iludidos, eles estavam enfeitiçados, eles estavam apaixonados, eles estavam cegos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É como que dissesse: ó Gálatas, eu estive aí na Galácia, e eu preguei o Cristo crucificado, e não foi uma mera pregação, foi uma exposição, quase que vocês viram o Cristo crucificado nas minhas palavras. Tamanha foi a palavra, de tal modo que era como se fosse um filme diante dos olhos deles. Vocês viram o Cristo crucificado na exposição que fora feita a respeito do Redentor, a respeito do Salvador, do Deus que se fez carne para redimir. Em outras palavras, vocês não deveriam estar deste modo, porque vocês receberam a palavra do Cristo crucificado. Agora veja, vocês receberam a palavra, mas de repente vocês ficaram fascinados. Quem foi que iludiu a vocês? Vocês que viram na palavra o Cristo crucificado. Vocês estão entendendo a história? Quem foi essas pessoas que assim fizeram com vocês? Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Ou seja, respondam-me: recebestes o Espírito? E aqui Espírito está no lugar da semente, porque o Espírito é a vida, é o pneuma, é o sopro. Assim como a semente ela tem vida, o Espírito é o que gera o quê? Vida. Quero saber apenas uma coisa de vocês: vocês receberam o Espírito ou foram regenerados pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pelas obras da lei que vocês se tornaram filhos de Deus, ou foi pela pregação da fé? Quando Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo não pode entrar no reino. Para se tornar um cidadão do reino tem que nascer de novo. Ou ele disse: tem que guardar a lei? É o novo nascimento. Então Paulo está corrigindo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi um ato de fé ou algo que foi feito para que você pudesse ter o direito de ser filho de Deus? Não foi pela fé, pessoal? Foi pela fé que você recebeu a filiação, que você recebeu o Espírito? Vem então o versículo 3. Sois assim insensatos. Ele vai explicar por que os irmãos eram insensatos. Porque tendo começado no Espírito, tendo começado pela fé,
Tendo começado pela vida, quereis agora, ou estejais agora, vos aperfeiçoando na... Então nós temos três coisas. Primeiro, nós começamos no Espírito. Esse é o ponto de partida. Qual é o início da vida cristã? É vida, é fé, é graça. É assim ou não é? Como é que é o início da vida cristã? É possível alguém começar a ser introduzido, iniciado na vida cristã por meio de obras humanas? O salário do pecado é o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você tem que começar pela graça de Deus. É pela fé que vai gerar no seu coração a vida de Deus, vai te regenerar. Esse é o primeiro ponto. Começastes pelo Espírito. É o começo correto. Segundo, estejais agora vos aperfeiçoando. Segundo ponto, é verdade que depois do começo precisamos de aperfeiçoamento. É verdade. Quem aqui começou no Espírito? E quem agora sabe que precisa de aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento significa que na medida que a vida de Deus cresce, você vai sendo transformado, você vai sendo santificado, e a sua vida, portanto, vai mudando de dentro para fora. Então é verdade que nascemos de Deus pela fé, pelo Espírito, e é verdade que precisamos de aperfeiçoamento. O problema é como você está buscando agora esse aperfeiçoamento. A insensatez dos Gálatas consistia em terem eles começado no Espírito, agora querer dar continuidade à vida cristã na carne. Esse é o grande problema. Porque se você começou no Espírito, se você começou pela graça, se você começou pela fé, você tem que continuar no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma graça, na mesma vida. Amém, queridos? Os irmãos entendem isso? Abra o coração. Deixa a palavra se instaurar. Pastor, como é que eu vou continuar minha vida cristã? No Espírito, na fé, na vida. Porque do contrário, qualquer outra coisa... Pastor, mas o que quer dizer aperfeiçoando na carne? O que quer dizer aperfeiçoar na carne? Nós vamos entender esse termo carne quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses no capítulo 3, ele diz o seguinte: olha, se alguém aqui pensa que pode se orgulhar na sua carne, eu muito mais. Por que ele disse eu muito mais? Aí ele começa a dar as razões. Porque eu posso me orgulhar na carne, porque eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da linhagem de Israel, eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu, segundo a lei, eu sou irrepreensível, quanto ao zelo, capaz até de matar alguém por amar a Deus, porque eu defendo a Deus, para defender a Deus eu até mato, se for o caso. Então ele era uma pessoa altamente habilitada e capacitada segundo os padrões da lei. Por isso ele diz, então se alguém pode se orgulhar na carne, essa carne quer dizer nesse padrão de excelência da religião. E isso tem as suas origens lá atrás. Atenção que eu estou finalizando, é muito importante esse finalzinho aqui. Como é que surgiu esse termo carne como sinônimo de excelência de uma vida religiosa humanamente adequada? Isso remonta à história de Abraão. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. A sua mulher Sara terá um filho. Então Deus falou isso. Como essa aliança que Deus faz com Abraão era uma aliança pela graça, tão somente, significa que nada depende do homem. E Deus disse que daria um filho. E isso faz parte da aliança. Faz parte do pacto da graça.
Aí tá bom, se Deus falou que vai dar, então ele vai. Ele não disse que ia dar? Não, vamos aguardar. Aí passa um ano, passa 2, passam 3, 4, 5, 10, 15 e nada. Isso porque Sara tinha um grande problema. Sara era estéril. Ela não podia gerar filhos. E Deus não manda o menino e passa o tempo, e Sara começa a ficar preocupada. Fala assim: Abraão, eu estou preocupada com uma coisa. O que foi? É porque é o seguinte, Deus disse que te daria um filho, mas pelo que eu estou vendo, sim, de mim não se pode esperar muita coisa, porque eu não posso ter filhos. Agora, vai que Deus demore muito, que está demorando, você está ficando velho, e como todos sabem, o homem quando chega numa certa idade, as coisas vão ficando tipo 6,5. Não é? Vocês estão entendendo, pessoal? Sara tinha razão? É lógico, poxa. Como é que Deus vai dar um filho para um casal cuja esposa é estéril e cujo marido não funciona? Gente, tem lógica, pessoal? Tem lógica? Irmã Sueli, fica de pé em nome de Jesus, por gentileza. É você. Seja gentil. Olha para essa irmã, todo mundo. Ela baixou a cabeça. Como é que Deus pode salvar essa criatura? Não, como é que Deus pode salvar? Se essa criatura é estéril, como Sara, e tão impotente quanto Abraão na velhice. Ela não tem capacidade alguma de gerar nada. No sentido espiritual, é uma pecadora. Pensa numa pecadora. Não. Se pensar numa pecadora, dobra. Pode se assentar mesmo, por gentileza. Irmã Nolinha. Noquinha. Fica de pé. Não, em nome de Jesus, só para a gente poder ilustrar. Quem aqui conhece a irmã Noquinha? Como é que Deus pode salvar essa criatura? Não, me responda. Tem como, irmãos? Não tem condições. Essa criatura não tem condições. Isso ofende o ego da gente, não ofende? Só que eu não sou diferente dela. E você também não é diferente da Sueli. Pode sentar, minha irmã. Poderia pedir para cada um se levantar para ficar bem dinâmico e bem pedagógico. Mas veja se a você mesmo nessas duas irmãs que eu pedi para levantar. Talvez até pior do que elas. Abraão não pode gerar filhos. Agora estava já impotente. Ou melhor, vamos voltar um pouquinho, né? Eu me adiantei. Sara não podia gerar filhos. Estéril. E aí ela sabiamente, ou melhor, insensatamente, melhorou? Porque é insensatez. Só que a insensatez, para o homem, é sabedoria. O homem se julga sábio e diz: como é que Deus pode dar um filho a Abraão? É o seguinte, você tem que agir. Ó, você tem que agir. Mas Sara, Deus falou que ia dar, vamos aguardar. Mas Abraão, ó, o tempo passando, o trem já está mais para lá do que para cá. Já não é igual antes. Daqui um pouco zera tudo. E aí? E aí vai ficar pior, porque se Deus não está dando um filho agora, que ainda funciona, ainda, imagine se acabar tudo. Aí Deus não tem, aí de fato, aí não vem não. Aí vem a ideia do homem, que o homem tem que dar uma forcinha para Deus. Aí Sara um dia, o Abraão, tive uma ideia, ó, essa ideia é boa. O que foi, Sara? Estive pensando naquela história. Que história? Do menino, Deus prometeu. O trem está aí para acabar, que não existe. Eu pensei bem, nós temos uma empregada, uma escrava. É nossa escrava. Se você fizer um filho nela, como ela é minha serva, o filho será meu. Ó, não é lógico? E Abraão não é bobo, né? Opa, não tinha pensado nisso.
Eu não tinha pensado, que coisa inteligente. Mas Sara, a mulher inteligente? Ah, doido, vai buscar a mulher lá, vai buscar Agar. Aí Abraão, agora, ele vai fazer o filho. Aí algumas coisas devem ser vistas aqui nessa situação. Primeiro, ele tem uma boa intenção: dar uma força para Deus. Segundo, ele pensa que Deus não poderá cumprir sua promessa se ele for completamente impotente. Terceiro, ele acredita que ele é capaz de fazer alguma coisa. Ele confia na sua potência sexual, na sua virilidade. E ele foi e fez o filho, e nasceu o filho, Ismael. Mas Deus aceitou esse filho como sendo o filho da promessa? O que Deus falou para Abraão? Abraão, lança fora a escrava e o seu filho. Sabe por quê? Porque de modo algum o filho da escrava herdará a promessa. De modo algum. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: de modo algum o filho da escrava herdará a promessa. Porque a promessa não é pela capacidade. Porque o filho da escrava é o filho da capacidade, é o filho do vigor, é o filho da virilidade, da força, da obra. De modo algum. Gálatas capítulo 4 diz isso, versículo 30. Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com a livre, ou com o da livre. Então, traduzindo da parábola para a realidade, ninguém vai herdar a promessa porque foi capaz de fazer alguma coisa. Ninguém. Quando Abraão estava com 99 anos, estava lá no terreiro da casa dele. No quintal é melhor, né? No terreiro vão achar que ele era macumbeiro. Estava lá no quintal, gravetinho riscando o chão. E ali de fato já estava 6h30 mesmo. Ali estava zerado. Pensa num velho abusado, chato. E a mulher dele piorou, né? Estéril, uma frustração danada, velha, cessado o costume das mulheres, não tinha mais nada, acabou. Estéril, tem nada, tudo zerado, esperando a morte. Agora é só morrer. Aí Deus olha e fala assim: bem, aqui está zerado. Aqui acabaram-se as esperanças, acabaram-se as forças. Aqui não tem mais nada. Aqui é um terreno estéril. Acabou. Nem esperança tem mais. Aí Deus aparece para Abraão. Olha aí como é que é a situação. Abraão, não é tu, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Não é você, sua capacidade, sua idade, sua velhice. Não. Eu. Salvação é: olhem para mim e sereis salvos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e serás perfeito. É só ficar aqui comigo, ó, que eu faço para você. Agora que está tudo zerado, e menos que zerado, porque o casal aqui está abaixo de zero. Agora eu darei um filho para vocês. Agora desceu uma unção sobre Abraão, acordou espritado. Sara, mulher, levanta. Levanta, porque a unção está sobre minha vida. Tem muita gente que querendo essa unção, né? Receba. Eu recebo. Ué, quem é que não quer, pessoal? Você não quer, tá com problema. O problema não é precisar, o problema é não querer.
Sara, mulher, acorda. A mulher, pá, tá aqui, o que foi? Pensa na velhinha viva. Parecia um casalzinho novo, os dois. Coisa mais linda. Nasceu Isaac. Isaac quer dizer, sabe o que significa essa palavra Isaac? Riso. Graça. O próprio nome Isaac quer dizer graça. Isaac quer dizer o quê? Graça. É Deus que age, é Deus que faz. Gera vida. Mas antes disso acontecer, Deus havia dito para Abraão: Abraão, eu vou te dar o filho, mas você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que pegar e cortar um pedacinho do seu órgão genital, prepúcio. Puxa a pelinha para fora assim, dá uma pedra bem afiada e corta. Mas Deus, corta, eu estou falando para você cortar. Para quê? Agora pega na mão a pelinha. E agora? Agora, joga fora. Ele tinha que jogar fora. Era a circuncisão. Você corta. Mas para que isso, Senhor? Isso tu farás com todos os seus descendentes. Todos, quando foi nascendo, é homem, corta, joga fora. Corta, joga fora, corta, joga fora. Tem nada a ver com questão de saúde, ainda que tivesse. A Bíblia, Deus não deu com fins de saúde, ainda que fosse. Ainda que fosse. Mas Deus quer dizer o seguinte: você não confiou, não foi nesse negócio aí? Não foi nele que você confiou? Que achou que não funcionando não tinha filho? Então você tem que agora jogar a sua capacidade fora. A circuncisão representava: joga a carne fora. Joga a capacidade natural fora. Somente quando você joga fora, Deus age com a sua graça. É por essa razão que o apóstolo Paulo disse: que sois assim insensatos, ó Gálatas, que tendo começado no Espírito, quereis agora vos aperfeiçoar na carne, por meio da força natural, da capacidade natural, da esperteza natural, das habilidades naturais, de tudo aquilo que é humano. Isso é insensatez. Devemos continuar na vida. Não temos como frutificar para Deus se não for pela vida. É o Espírito Santo agindo dentro de nós. Busquem o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Não buscá-lo como se você não tivesse recebido, mas a busca no sentido de você ter a comunhão com Ele. Apresente-se a Ele diariamente. Clame por Ele. Diga: Senhor, Tu és a capacidade que gera em mim tudo aquilo que Deus quer para Ele. Aquilo que Deus pede para você. Aquilo que Deus quer de você. Ele não pede sem que primeiro Ele próprio te dê. Então, o Senhor quer de você obediência? Ou não? Ele quer integridade. Ele quer fidelidade. Ele quer amor. Ele quer paz. Ele quer alegria. Ele quer justiça. Ele quer mansidão. Ele quer pureza. Tudo isso é fruto do Espírito. Só Ele pode dar aquilo que Ele te pede. Isso é a graça de Deus. Porque aquilo que você dá para Deus é o seu Ismael. E Deus não quer só Ismael. Deus quer Ele próprio. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você deve dar a Deus, a Jesus Cristo. Dê Cristo ao Pai. De que maneira? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Clame por Ele, comece a orar, comece a buscar. Comece: Senhor, guia meus passos, guia meu entendimento, guia meu coração, controla minhas vontades, toma de conta do meu coração, da minha vida. Eu preciso ser guiado, ser iluminado pelo Teu Espírito.
Não me permita desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando eu estiver numa situação, numa circunstância qualquer, que eu vou proceder, ou vou falar, ou vou me investir, ou vou comer, ou vou beber, que o teu Espírito Santo seja meu guia, seja meu controle. Dentro de mim seja a unção que me ensina, que me reprova, que me aprova, que me fortalece, que me inspira. Ou o Espírito Santo não existe, queridos? Ele habita dentro de nós. E agora então, em qualquer lugar onde você estiver, você pode ter comunhão. Ele está dentro de você, Ele está ao seu lado, e você precisa invocá-lo constantemente. E aí Ele vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Você estará em casa, e você vai falar com o seu esposo, e você vai proferir uma palavra para o seu esposo. E quando você proferir, logo, se você está no Espírito e busca a vida do Espírito, o Espírito Santo dirá para você: você não deveria ter falado assim com seu esposo, porque isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. E então, no mesmo momento, você que é sensível ouvirá a voz do Espírito, e Ele próprio vai gerar um profundo arrependimento no seu coração, e você dirá: Senhor, perdoe-me, porque eu não procedi convenientemente como uma filha de Deus. E aí você vai ao seu esposo e dirá: meu esposo querido, meu amor, meu bem, coisa mais linda, coisa fofa, me perdoe, porque eu falei coisas da carne, e você não é isso, nada que eu falei, porque você é um servo do Deus Altíssimo, abençoado, e eu estava na carne, então me perdoa. Não é assim, não? É assim. Aí da outra vez que você for falar de novo aquela palavra, aí o Espírito Santo fala: opa! Aí você: ó Senhor, lá ia eu novamente com a minha natureza. Aí isso agora: Senhor, me perdoe. Não precisarei pedir perdão para o meu esposo, porque as palavras não saíram. Somente a Ti, porque elas saíram do meu coração. Não a ele, porque não saíram da minha boca, mas saiu do meu coração. Então o Senhor me perdoa. Da outra vez, se eu for xingá-lo novamente, antes de vir ao coração, você se lembrará: sou uma serva de Deus, preciso de domínio próprio. Espírito Santo, controla meu ser, para que nessa circunstância eu possa estar bem, em paz, com alegria, mesmo na crise, ter paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Aí o povo fala assim: mas o que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo? O marido vai ver, a esposa verá, os filhos verão, os vizinhos, os colegas de trabalho, os irmãos da igreja, seus familiares. Aí o fulano está mudado. Como é que pode ser isso? A pessoa era desse jeito, agora como é que está se vivendo? Mas aí você dirá o quê? Já não sou eu quem vive. Não sou eu. Não queira me idolatrar, achar que eu sou bom. Não, isso é Cristo que vive em mim. Toda honra e glória serão dadas a Ele. Ele vive em mim. Ó, Ele vive. Ele vive. Aí seremos nós uma expressão dele. Aí sim seremos identificados como cristãos. Porque cristão é aquele que manifesta Cristo. Cristão. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.